Ele quer que o conheçamos. E uma das maneiras é a maneira como ele responde aos nossos pedidos. Aprendemos o que ele pensa que é bom. Aprendemos que o seu tempo, nós aprendemos sobre o seu amor. Nós aprendemos sobre os seus tempos silenciosos e aprendemos a viver a vida cristã de uma forma muito mais excitante. Ele é um Deus maravilhoso que nos ama. Dr. Stanley, há 4 décadas iniciamos o ministério em contato com o propósito de levar pessoas em todo o mundo a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Ao longo dos anos, vimos a grandeza de Deus, seu amor e suas bênçãos de maneira tão impressionante que queremos que todos o conheçam. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscá-lo juntos. Mensagem de hoje: a chave para a oração respondida. Com que frequência você ora? 5 minutos? 10 minutos? Talvez 15? Talvez você não ore nada, a menos que tenha problemas, que precise de algo. E então, quando pergunto por quanto tempo você ora, quando ora e por que ora, em outras palavras, então, você está falando principalmente com Deus? Você ora porque precisa de algo? Quando digo por quanto tempo, não estou falando do tipo de oração que eu chamo de MC, muito curta, ou de um tiro de espingarda em que você simplesmente explode chumbo por toda parte. Deus abençoe fulano, beltrano e cicrano. Diga isso, dê isso, faça aquilo. Em outras palavras, nada realmente específico, mas de alguma forma você deu uma aliviada na consciência, falando com alguém lá fora, em algum lugar. Não é disso que estou falando. Estou falando acerca de falar com o Pai Celestial. Você já pensou em orar? Não porque queria algo, mas porque queria comunhão com Ele, porque queria apenas estar a sós na presença dEle, porque você só queria a atenção dEle em sua vida naquele momento. Como você pode ver, nem sempre é apenas pedir isso e aquilo. Pense nisso. Uma das principais razões por que Deus responde à oração não é simplesmente porque temos necessidades. Ele está comprometido com isso. Uma das principais razões pelas quais ele responde à oração é porque ele quer que nós o conheçamos. Pense nisso. O que você faz num dia qualquer ou numa semana qualquer de sua vida em que você especificamente quer conhecê-lo melhor? Você diz, eu vou à igreja. Bem, isso é útil. E quanto a vocês dois, você já pensou em estar sentado e quieto na presença de Deus? Em simplesmente dizer, Senhor, hoje não quero nada, só quero a Ti. Só quero entender-te, quero te conhecer melhor. Quero um relacionamento mais profundo contigo. Ora, Deus fez você e eu para Ele. Ele nos fez semelhantes a Ele. É por isso que Ele nos salvou. Você diz, sim, Ele me salvou porque Jesus morreu por mim. Jesus salvou você porque o ama. E a morte dele na cruz foi o meio pelo qual Ele perdoou os seus pecados. Ele ama você. Ele quer perdoar os seus pecados se você estiver disposto. Há uma passagem das Escrituras no Sermão da Montanha. Provavelmente a maioria de nós já citou. Quero que você vá para o capítulo 7 de Mateus. Vamos ver juntos essa passagem, começando no versículo 7. Quero que você perceba isso. Deus deseja responder à sua oração. Então, todas essas hesitações que você tem, questionando se Deus se importa, se Ele o ama, se Ele está ouvindo você, a resposta é sim. Ele se importa, sim. Ele ama você. No 6º capítulo, em toda a última sessão, Jesus diz aos seus ouvintes e aos que estavam sentados diante dele o quanto o Pai os amava.
Em segundo lugar, como Deus cuidaria deles, satisfazendo todas as suas necessidades. Você lembra que ele disse naquela passagem: o Pai Celestial conhece as necessidades de vocês, mesmo antes de lhe pedirem. E assim ele os assegurou, dizendo: ponham em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas as outras coisas. Deus cuidará daquilo que o preocupa. Ele diz: não se preocupe com qualquer coisa. Portanto, Deus deseja responder à nossa oração. É simplesmente disso que eu desejo falar nesta mensagem. Quando se trata da oração, há uma chave. Há uma chave para Deus responder à oração. Qualquer um pode orar, mas se você nunca confiou em Jesus, não será ouvido. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não pode rejeitar o Filho de Deus e esperar ser ouvido pelo próprio Deus. É o que a palavra de Deus ensina. Ele está disposto, ele está pronto. Assim, quero que você ouça e leia comigo esta passagem, começando no versículo 7 do capítulo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Agora, olhe este versículo. Ele diz: se você e eu pedirmos e buscarmos e batermos à porta, ele vai responder às nossas petições. Se eu perguntasse a você: você real e verdadeiramente acredita nisso? A resposta de alguns de vocês talvez seja: não na minha vida. Em todas as vezes que Jesus falou da oração, e ele nunca disse muitas coisas, ele sempre falou da oração respondida. Os discípulos, em certa ocasião, lhe pediram: ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele a orarem. Então ele disse muitas coisas sobre a oração. Uma coisa que ele nunca tratou foi da oração sem resposta. Ele nunca disse: pergunte e, você receberá mais, se, exceto, e assim por diante. Ele nunca tratou da oração sem resposta. É tudo sobre oração respondida. Porque a vontade, o desejo e o anseio do Pai é responder às nossas petições. Há duas coisas necessárias que são a chave para Deus responder à oração. Uma dessas é esta: se eu real e verdadeiramente quero que Deus responda à minha oração, devo aprender a perseverar. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não recebem suas respostas é que elas começam e então param. Se não acontecer hoje ou amanhã, então não vou mais orar, porque Deus não deve estar interessado em responder a minha oração. Ele diz que o Pai responderá a sua oração. O Pai vai dar-lhe algo de bom. Quando se trata de perseverar, eu coloco uma definição aqui. Continue firmemente algum curso ou direção, apesar dos obstáculos ou dificuldades. Você não desiste. Quando você persevera em algo, você continua se movendo. Não faz diferença a dificuldade, as oposições, os obstáculos. Você não desiste. E quando ele diz: peçam e lhes será dado, é isso que ele quer dizer. Assim, quando se trata de oração, significa que eu devo perseverar e continuar pedindo. Nós devemos continuar pedindo e buscando e batendo até que tenhamos uma resposta. É o que ele quer dizer com isso. Ele sabia que você e eu enfrentaríamos essas situações e circunstâncias em que o que pedimos seria da vontade do Pai. Mas ele sabe
entende o que é a natureza humana. Nós queremos agora. O que acontece é que pedimos coisas que não recebemos agora pelo simples motivo de não estar pronto agora. O que pedimos, não estamos prontos para recebê-lo agora. Ou não podemos receber agora porque Deus deve fazer algumas mudanças em nossa vida primeiro. Você tem que dar tempo a Deus para que Ele prepare as circunstâncias antes de atender ao seu pedido. E então você decide, não vou esperar mais, e comete um grande erro. Alguém pergunta, bem, não é assim como pedir a Deus para lhe dar um cheque em branco? Peça, busque e bata, e finalmente vai conseguir agora. Não, não é assim que ele opera. Deus está operando com base no que ele disse. Isto é, se você pedir, buscar e bater. Ele vai responder à sua oração, vai responder à sua petição, mas no tempo dele. Você não pode fazer com que ele responda antes do tempo. Tem que ser no tempo dele. Lembre-se, ele o conhece perfeitamente. Ele sabe exatamente do que você precisa. Você quer que Deus lhe dê algo para o qual você não está preparado e não poderia usar neste momento de sua vida? Na verdade, não. Você quer o melhor de Deus? Sim. Você está disposto a esperar pelo melhor de Deus? Se você quer o melhor de Deus, você precisa confiar nele para saber quando é o melhor momento e o que é melhor para você. Quando ele diz, peça, busque e bata, ele quer que continuemos. E você pode olhar ao seu redor e dizer, eu não vejo nada acontecendo. Bem, essa é a coisa maravilhosa acerca de Deus. Ele pode fazer uma tempestade e não vemos nada acontecendo, mas de repente acontece, a resposta está chegando. Isso significa que se eu persevero em pedir, buscar e bater, eu vou receber. Vamos ver isso dessa maneira. Estamos conversando com o nosso Pai Celestial que sabe tudo. Estamos falando com um Pai Celestial que prometeu atender todas as nossas necessidades. Estamos conversando com um Pai Celestial que prometeu nos dar coisas boas e apenas coisas boas. Então, temos o direito de antecipar, esperar, mas Ele tem o direito de decidir quando é o momento. E nós estamos chegando apaixonadamente a Ele. Ou seja, quando você está pedindo e buscando e batendo, você está conversando apaixonadamente com Deus acerca de algo que é de suma importância para você. Ele está ouvindo? Sim, Ele responderá à sua oração. Qual é o próximo passo? Esperar. E qual é o próximo? Eu olho para ele deste jeito. Ele poderia dizer, não, deixe-me perguntar-lhe isso. Se ele é seu amoroso Pai Celestial e ele quer o melhor para você e ele diz que tem coisas boas para nós, então ele não responderá simplesmente dizendo não. E fim da história. Mas se ele diz, eu tenho algo melhor para você, então eu continuarei orando. Se Deus diz não, então eu digo, ok, tudo bem, então eu me enganei. Eu estava pedindo a coisa errada. Às vezes não estamos pedindo a coisa errada. Estamos pedindo o que é certo, mas estamos pedindo no nosso tempo e assim as pessoas ficam desanimadas. É por isso que toda a questão aqui é perseverar na oração. Eu continuo orando porque sei que meu Pai quer o melhor para mim. Eu sei que Ele deu o melhor, eu sei que Ele vai me dar o melhor e, portanto, devo continuar orando enquanto Deus está trabalhando comigo ou com as circunstâncias a fim de me preparar para o melhor. Você não desiste e abandona porque não consegue que está buscando quando está buscando o melhor dele. Há muitas e muitas experiências na vida de todos nós. Provavelmente, se olharmos para trás, formos verdadeiramente honestos acerca da nossa vida de oração, teremos que dizer, sim, todos nós pedimos por coisas que nós talvez não devêssemos ter pedido.
Ou pedimos com sinceridade, mas depois descobrimos, graças a Deus, porque Ele não respondeu àquela oração. Ou, às vezes, as pessoas desanimam e desistem e dizem, bem, acho que não pedi a coisa correta. Pode ter sido correta, mas você simplesmente não deu a Deus o tempo para fazê-lo. É uma questão importante entre os cristãos. Queremos desistir e sair porque isso não acontece na nossa agenda. Então, quando ele diz aqui, peça, ele diz, busque, bata. Eu vou fazer isso. Não é algo passivo. Se você está pedindo algo de Deus e você ora hoje, então espera 3 ou 4 dias. Você não está apaixonado sobre isso. Em outras palavras, não deve ser tão importante. Mas se um membro próximo de sua família estivesse doente à beira da morte, você ficaria apaixonado. Qual a nossa motivação? Se eu tiver que ser motivado apenas porque tenho uma necessidade, então Deus pode enviar-lhe um monte de necessidades para chamar a sua atenção. E uma das maneiras como Ele recebe nossa atenção, escute, é nos enviar coisas boas, algo que é bom para nós. E quando você perguntou, esperou e confiou nele, e Ele manda algo bom, o que acontece? Você fica motivado a orar mais. Então, quando Ele diz, peçam e busquem, e Ele diz, batam, aqui está o que vai acontecer. Temos que nos fazer a pergunta, por que Deus não está respondendo à minha oração? Todo mundo orou e sentiu que Deus não respondeu à sua oração. O lugar que deve olhar primeiro está dentro de você. Há algo acontecendo dentro de mim que não deveria estar lá, que tu desejas mudar? E Tiago nos avisa acerca disso no 4º capítulo de sua carta. Ele diz, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, devemos perseverar na oração, porque o nosso Pai Celestial, que nos ama incondicionalmente, que quer atender às nossas necessidades e até mesmo aos nossos desejos, que deseja nos dar coisas boas. Foi o que Jesus disse, porque é aquilo que Ele é. E enquanto falo com Ele, quanto mais você o conhece, menos coisas você pedirá. Mais coisas que Ele dará, pelo simples motivo porque Ele quer que conversemos com Ele e tenhamos comunhão com Ele, não porque sempre queremos algo, mas apenas porque o amamos. Eu gostaria de fazer essa pergunta. Você não me deve nenhuma resposta. Quando foi a última vez que você se sentou e disse, Senhor, eu realmente quero conhecer a Ti. Eu não quero que Tu me deixes nada hoje. Só quero conhecer a Ti. Eu adoraria ouvir o Senhor falar comigo. Eu adoraria ouvir o que Tu queres me dizer. Me ajudes a entender o que estás dizendo. Então, antes de tudo, se eu realmente desejo receber respostas à oração, tenho que perseverar. Eu não desisto e abandono. Então, essa é a primeira chave. A segunda é esta, é a confiança. É a confiança de que Ele vai responder à minha oração. Se eu não tenho confiança, o que estou fazendo é apenas pedir sem acreditar na resposta. E você sabe que quando você ora, se você tem confiança em Deus, Ele vai ouvir a sua oração e atender ao seu pedido. Você sabe se confia ou não. Quanto mais você confiar, mais forte você orará, mais tempo você orará, mais você
você buscará, mais eficaz será a sua oração. Acontece algo quando começamos a orar dessa maneira. O que Jesus disse aqui é que confiar significa crer na fidelidade de Deus, acreditar que Ele fará o que promete. Então, quero que vejamos essa passagem. Ouça como ele disse isso. Ele disse isso para fortalecer a nossa confiança nele. Veja, ele disse, agora note novamente a passagem que temos lido já algumas vezes. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Aquelas pedras ao redor do mar de Galileia eram de forma arredondada ou parecida com o pão, da mesma cor de pão. Ele disse, lhe dará uma pedra. Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Era uma enguia. Ele disse que um pai faria isso? Nenhum de nós trataria os filhos desse jeito. Então ele diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Agora pense nisso. Seu filho ou sua filha vem até você e pede, papai, eu quero um sanduíche de presunto e manteiga. O que quer que você coloque no sanduíche, você pegaria um pedaço de pão velho e jogaria para ele ou para ela dizendo, não, você não faria isso. Ou se seu filho dissesse, eu queria um cachorro quente, pegaria um escorpião e colocaria isso dentro do pão? Não. Aqui está o que Jesus disse. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você sabe o que estamos fazendo? Quando fazemos isso, naquele momento, não acreditamos que Ele responderá à nossa oração, atenderá às nossas necessidades. Estamos dizendo, somos melhores do que Ele. Em outras palavras, somos melhores do que Deus? Não. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. É sobre esse bom negócio. Aqui está o que ele diz. Tudo o que você lhe pede, tudo o que o Pai Celestial lhe dá é algo bom. Agora observe isso. É bom desde a perspectiva e do julgamento de um Deus perfeito que o conhece perfeitamente, todas as células do seu corpo. Ele o conhece perfeitamente. Portanto, o que Deus dá é bom para nós. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E ele não poderia ter tornado isso mais convincente. Um exemplo de um pai que deu a seu filho uma cobra para comer, apanhando uma pedra à beira de um lago, dando ao filho e dizendo, aqui está, coma isto. Ele diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você diz, bem, eu sei, é verdade, mas e daí? Qual é a mensagem que ele está nos dando? Que o Pai Celestial, perfeito e amoroso, dá aos seus filhos, que são imperfeitos e pecadores. Ele nos dá coisas boas porque Ele nos ama. Ele diz algo acerca de sua preocupação por nós. Ele diz algo sobre o cuidado dele por nós. Ele diz algo sobre o seu íntimo. Conhece tudo sobre você. Ninguém conhece você como Deus. Ninguém nos conhece como Ele. Ninguém conhece nossas fraquezas como Ele. Então, o que acontece? Há momentos em que as pessoas oram
e querem o que querem, sem se preocupar se Deus concorda ou não. Às vezes Deus vai lhe dizer: eu tenho algo melhor, aguarde. Ele pode dizer qualquer coisa acerca da qual você simplesmente decide se não está aguardando mais. Você vai conseguir o que pode conseguir. Se você faz coisas boas para seus filhos, você ainda não viu nada. Se você me aguardar e confiar em mim e continuar orando, você pode ter que continuar orando e continuar esperando. Você nunca ficará desapontado. Pai, quão grato estamos hoje pelo teu amor por nós. Não há decepções em ti. Há testes, há provas, há dificuldades, problemas, coisas que não entendemos. Mas então existe esse amor incrível e provisão e bênção. Obrigado por teu amor por nós. Oro para que cada pessoa não apenas a escute e siga em frente, mas que a escute e a entenda e a aplique em sua vida e confie em ti e te veja trabalhando em sua vida. Eu sei que não há desapontamentos em ti. É por isso que estamos muito gratos. Em nome de Jesus. Amém. Você diz: bem, eu nem sou um cristão. Não pode reclamar de nada do qual falei. Jesus falou disso aos seus seguidores. Lembre-se de que estamos orando ao nosso Pai Celestial. Jesus era o encarnado Filho de Deus. Se você o ignorar, não pode esperar que Deus, Pai, responda à sua petição. Ele e o Pai são um. Rejeitar Jesus é rejeitar o Pai. Eu o encorajo a pedir ao Senhor Jesus Cristo que perdoe os seus pecados, entregue sua vida a Ele e quando a vida realmente começa, eu confio que você está disposto a pedir a Ele que faça isso. Com base no que Ele fez no Calvário, deu a sua vida, derramou seu sangue, pagou a dívida pelo seu pecado. E se você estiver disposto a pedir-lhe para perdoá-lo e para limpá-lo, ele o fará. Ou você pode rejeitá-lo e viver o resto da sua vida por conta própria, fazendo a sua própria vontade, terminando a sua vida num desses dias e se perguntando: o que teria acontecido à minha vida ao longo desses anos se eu tivesse confiado apenas em Jesus e andado com Ele, caminhando com Jesus todos os dias da sua vida? Não, você não pode. É tolo viver sua vida para além dele. Espero que você confie. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.